sinal já tocou e você sabe o que significa. Eu sei que você sabe. Esse aqui é o Nas Coxias. Vai começar o programa mais divertido do teatro musical brasileiro. E eu espero que vocês se divirtam também, porque hoje nós temos duas pessoas, dois ícones, na verdade, do teatro, dois ícones do backstage. Você sabe quem controla a cortina? Você sabe quem solta a fumaça? Você sabe quem briga com as pessoas lá atrás pro show acontecer? É esses mesmos. Os stage managers. Os lindos, maravilhosos stage managers que estão por trás de todas as produções, ou deviam estar por trás de todas as produções de teatro. Estamos aqui hoje falando com Rafa Reis e Everton Granado! Hello! Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado a você pelo convite. Imagina, primeiro, pra quem tá acompanhando e não conhece o trabalho do stage, o que o stage faz da vida, mas eu também queria saber quem são vocês e por que vocês estão aqui. Eu tô aqui porque eu fui convidado. Maravilhoso, parabéns. Direto e reto, né? Parabéns. Mas, vamos lá. Bom, meu nome é Rafael, como fui apresentado agora. Eu sou stage manager completando agora, esse ano, 10 anos. E, basicamente, é mais curioso tentar descrever o que o stage manager não faz dentro do teatro, né? Porque a gente tá envolvido desde o começo, lá na pré-produção, pegando os primeiros documentos do espetáculo, quando tudo é apenas ideia ou quando é um caso de uma réplica, quando você começa a estudar um espetáculo que vai vir com todos os formatos prontos já dentro desse grande cenário do musical. E a gente fica até a pós-produção, quando embala tudo e manda para outra cidade ou quando guarda em um galpão ou desfaz tudo, desmonta e manda material para reciclagem e tudo. Então a gente está envolvido em todas as etapas do processo. E aí, cada etapa, a gente tem uma função muito diferente do que a gente vai fazer. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso ainda durante o bate-papo. E, Rafa, fala pra gente em que musicais você já trabalhou, que projetos você já fez. Bom, primeiro projeto que eu fiz, eu posso dizer que eu fui muito sortudo, porque eu fui trabalhar na Copa do Mundo, aqui do Brasil. E o meu segundo projeto foi as Olimpíadas do Rio. Então, eu tive muita sorte na minha carreira, e eu posso falar com propriedade disso, porque começar a carreira com 2 projetos desse calibre é muito grande. E isso me trouxe uma bagagem de estrutura de trabalho muito mais próxima do formato gringo do que o formato que a gente tem aqui no Brasil. Até quando o Veves veio trabalhar comigo, a gente teve até um período de adaptação de como cada um trabalhava, justamente por isso, porque a forma como eu aprendi a trabalhar, ela era muito mais regrada e baseada nos documentos. Os documentos regem tudo que a gente vai fazer. E é muito assim lá fora. Então... Você aprendeu certo, né? É que eu acredito que usar a palavra certa é um pouquinho delicado, porque se funciona, tá certo. Sim. Então, assim, existem outros stage managers que trabalham de outros formatos, e se o espetáculo está acontecendo com segurança, que é a nossa regra número 1... Justo. Tá tudo certo. Justo. A questão Bom é ponto. que... Tá vendo? Bom ponto. Tá vendo? Mas a questão é muito mais isso. Eu tive essa sorte de trabalhar com essas experiências internacionais. Aí, quando eu comecei nos musicais, o primeiro musical que eu fiz foi o Cantando na Chuva, aí A Pequena Sereia, da Disney, Sunset Boulevard, Chicago, na nova temporada da Pequena Sereia, Madagascar, qual mais? Uma Linda Mulher. Sunset Boulevard, Uma Linda Mulher. Agora, esse ano, eu tô com o Cabaré, que a gente tá ensaiando agora. Depois tem Kinky Boots, que eu tô mais numa parte de coordenação. E aí vem Priscila, Rainha do Deserto. Legal. E vocês trabalharam juntos? Para, né? Não para, você vê? Meu Deus. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Ai. E Everton, vocês trabalharam juntos no Pequena Sereia? Não, a gente começou... Foi no Pequena Sereia. primeiro Pequena Sereia. E você fez mais o quê também? Oi, gente, eu sou o Everton. Meu Deus, eu fiz muito antes de ser... Pode contar antes de ser stage? Vontade, sim. Porque eu comecei no teatro musical também há 10, 11 anos atrás, só que como camareiro, chefe de camarim ali na parte... Foi também Madagascar, só que um outro Madagascar. E aí depois eu emendei, aí eu fiz Rei Leão também como camareiro, a primeira temporada, depois eu fiz Mudança de Hábito, Wicked, só que aí eu saí na metade do Wicked e fui pros 10 Mandamentos. Aí dos 10 Mandamentos que eu fui pra elenco, aí depois disso eu fiz Ghost, fiz O Homem da La Mancha, Era do Rock, como assistente de stage, que ali eu comecei a entender mais ou menos a função. E aí depois eu fui pra... O que eu fiz depois, gente? Eu não lembro. Acho que Castelo Rá-Tim-Bum de novo, a segunda temporada. Aí depois eu fiz...
Meu Deus, eu não lembro o que eu fiz. Graças a Deus, foram muitas coisas. Graças a Deus, Graças a tá vendo? Deus. Você fala do Obrigado, Rafa que tá Senhor. pegando fogo, mas você também não para quieto, né? Não. Você também não para quieto, né? E atualmente você está... Aí hoje eu estou no Rei Leão de novo. Ah, lembrei. Aí eu fiz Sunset Boulevard também, fiz A Pequena Sereia de novo. Você fez Dona? Heathers, Donna Summer, Chicago, Anastácia e agora de novo no Rei Leão. Então É aqui a isso. gente tem, vocês perceberam que a gente tem os dois stages que trabalharam praticamente em todas as produções de teatro musical no Brasil. É isso aí. Então você estava falando bastante do trabalho do stage manager, né? O Rafa falou coisas que vocês... É mais fácil falar o que vocês não fazem, né? E falando disso, Rafa, você começou... Você falou que você fez bastante tempo... Você está há bastante tempo nessa trajetória. Você... Tem vontade de estar em elenco, estar em cima do palco, fazendo alguma coisa ou não? Pra você é o backstage mesmo que importa? A minha história começou em cima do palco. Eu sou de Santa Catarina. Eu fiz... Lá em Santa Catarina tem uma escola de teatro chamada em Itajaí, né? Chamada AECA. Alunos do Exercício Cênico Anchieta. E o diretor de lá, ele tem uma proposta muito interessante, que ela é muito generalista. Então você começa o curso básico aprendendo como ator. Quando você entra na escola, você pode aprender outras áreas, e aí vai ao seu critério. Isso é muito legal. E aí você pode fazer a parte de figurino, de cenário, de maquiagem, de tudo. Então eu passei por todas essas áreas lá e aprendi muito nessa escola. Só que quando a gente começa a aprender muito, a gente quer aprender mais, porque tem muito mais coisa. E aí eu comecei a vir para São Paulo para assistir os grandes espetáculos. Eu vim para São Paulo em 2009 ou 10. Aí eu assisti 3 musicais naquela época. Foi A Noviça Rebelde, assisti A Bela e a Fera e assisti algum outro espetáculo. Eu não lembro agora qual que era, mas foram 3 musicais que eu assisti. E principalmente A Bela e a Fera, da Disney, e A Noviça Rebelde me impactaram de formas diferentes. Por exemplo, A Noviça Rebelde, quando eu descobri que não era igual lá fora e era tudo criado aqui, me trouxe aquela, perspectiva de como que eles fazem esse negócio nessa magnitude, desse tamanho, acontecer. E quando eu vi A Bela e a Fera, a Disney, ela tem uma coisa que te pega, que eles sempre colocam alguma coisa que todo mundo sai do teatro querendo saber como que aquilo acontece. Todo espetáculo da Disney tem uma coisa assim. Quando a gente fez A Pequena Sereia, era o voo, né? Que era o naufrágio. Todo mundo ficava impactado com isso. Na Bela e a Fera, tinha tanto o momento do começo do conto de fadas, que pisca luz em todo lugar e você não sabe de onde é. E aí, depois a transformação da fera em humano, no final do espetáculo. Hoje eu sei como faz, mas na época aquilo lá, me impactou demais. De ver uma fera voando na frente dos seus olhos, girando, e de repente desce e é um humano. Exatamente como no filme. Então, isso chama muito a atenção. E aí, quando eu voltei pra Santa Catarina, eu falei, mano, aqui falta recurso pra eu saber como isso faz. Eu preciso alçar um outro voo, vim pra São Paulo. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu vim como ator. Participei de um musical da cultura inglesa, que eles tinham... Eu não sei se ainda tem hoje, eu posso estar perdido nas informações, mas na época tinha um sistema de teatro musical apresentado totalmente em inglês. Eu acho que eles ainda têm isso. E aí eu participei de uma audição, fui chamado, eu fiz parte do elenco protagonista do Oh Brother. E ali foi onde eu conheci a minha esposa, a gente fazia o casal protagonista. E aí a gente se começou a namorar, se casou depois... E ela me apresentou a função de stage manager. Ela falou assim, pelo seu perfil, eu acho que você se daria muito bem como stage manager. E aí... Gente, as mulheres, olha. Tá vendo? E aí, desde então... Aí tinha um curso da Leslie Pierce aberto, eu fiz o curso. E aí, desde então, me inseri na área. Eu fiz o curso em 2013, em 2014 eu tava trabalhando na Copa. Que maravilha. Mas o primeiro musical grande que eu trabalhei em São Paulo foi o Jesus Cristo Superstar, que eu trabalhei como operador de canhão. Então, eu costumo falar muito pros meus alunos assim, eu uso também a minha experiência como fonte, né? Que você não pode se ater apenas à função de stage. O Veves passou por toda a função de camarim, de palco, ele conhece outras áreas. Eu passei por todas as áreas de backstage antes. Então, quando eu vou fazer o meu trabalho... Dá uma expertise diferente, né? Você tem eu sei até onde cobrar o o que é função de um, o que é função de outro, entendeu? Sim.
se eu chego simplesmente, faço um curso de stage, já começo como stage, falta essa expertise e aí acaba faltando um pouco da sensibilidade Sim. de tratar outros departamentos. Não, e é muito legal você ter tocado no assunto, porque o Everton também tem experiência nos palcos, né? Sim. E você fez Castelo Rá-Tim-Bum, como você mencionou, fez os 10 Mandamentos. Everton, você também tá trabalhando como stage, mas você esteve mais presente nos palcos nesses últimos tempos do que o Rafa, por exemplo, que fez mais o backstage, por exemplo. Sim. Você se vê seguindo esses dois caminhos ainda? Ou você quer se aprofundar e continuar mais? Como que foi essa trajetória de estar tanto em cima do palco quanto atrás das cortinas? Foi também? muito louco, porque em 2013, quando eu parei de frente pro Teatro Renault, que foi a primeira audição que eu fiz para o Rei Leão, eu fiz assim, gente, eu gostaria muito de trabalhar com teatro musical, mas não importa como. Aí o universo ouve, né? Se você fala, o universo faz assim, você quer? Então toma. Aí... Esses dias eu tava pensando que eu devia ganhar na Mega Sena, sabia? Então, menino, fala pensar mais junto. que aí o universo... Na pior das hipóteses, você vai ganhar na Lotomania. Não é? É isso. Qualquer 10 reais, gente. Vocês sabem que eu trabalhei numa lotérica, né? Também. Tá vendo? Gente, eu Tá já fui vendo? de tudo nessa... Tá eu só- vendo? Se somar eu e você, a gente já Ai, trabalhou gente. em Tá todas vendo? as A funções. gente pode se aposentar agora, né? Obviamente. Mas enfim, eu perco o foco do quê, gente? Você tava falando do teatro. Do Você teatro se vê, que você você queria. quer Então, ganhar. aí eu falei, eu me vejo trabalhando, e não importa como, no teatro musical. E aí, lembrei, aí o universo ouve, tá naquela coisa. Gente, desculpa, corta essa. Corta Ou não, que tá volta, bom. né? Vai, segue. Meu Deus. E aí eu comecei como camareiro, então, mas nada, quando eu estou tal função, eu estou na tal função, então eu me dedico ao máximo para estar. Então eu estou de camareiro, eu estou de camareiro, eu estou de stage, eu contra a regra, eu estou de stage contra a regra. Quando eu estou no palco, eu estou no palco. E aí, ultimamente, mas de vez em quando, mas ultimamente sim, a chama da arte tá pulsando. Ai, por favor. Aí Que você poético. fica assim, é muito poético, não? Que Essa poético, chama meu da Deus, arte tá meu Deus. pulsando aqui, assim, Nossa, eu chorei. Daqui a pouco vai ficar pra mais 18 essa gente, só à noite vai poder ver. Mas às vezes ela grita, e aí acho que você tem que ouvir. Mas eu amo ser stage também, então sim, eu pretendo seguir as duas funções. E é claro, a gente não pode parar de estudar, a gente sempre tá vendo uma atualização de um curso aqui, uma atualização da função, ou algo novo que, essa ferramenta é nova, dá pra gente usar. O Rafa, ele traz muita coisa, e isso é muito legal. Ai, tô te puxando o saco. Mas ele sempre traz uma coisinha interessante. Essa ferramenta aqui, vai super resolver a nossa vida nesse quesito. Vamos testar? Vamos. Aí você testa e fala, nossa, graças a Deus, é a melhor coisa que tem. E aí, enfim, eu sinto, e aí não pode parar de estudar. Eu também tô fazendo aula de canto, aula de dança, workshop, então a gente sempre tá ali pra manter as duas coisas. Ultimamente eu tô mais backstage, mas me contratem também para... É aquilo, né? O que o stage não faz, né? E falando em o que vocês não fazem, vocês se consideram pessoas multitarefa? Não respondam ainda, Ai, meu Deus, que susto. porque esse é o primeiro quadro chamado Liquidificador de Funções. Ai, meu pai amado. Nesse quadro, os nossos lindos e incríveis convidados vão ter que mostrar a malemolência deles, a crocância, a ginga que eles têm. Então, olha só, eu vou fazer algumas perguntas sobre a vida, o universo, teatro, música e etc e tal. E eles vão ter que provar que eles são, sim, multitarefa. Então, eu vou fazer uma pergunta pra vocês e o nosso amigo produtor Lucas vai propor uma outra coisa pra vocês fazerem ao mesmo tempo. Então, vocês vão ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem perder o foco da pergunta que eu for fazer pra vocês. Ai, meu Bora. pai. Tá certo? Só detalhe que eu sou TDAH, né? Ótimo! Ai, gente. Melhor, entretenimento puro. Aquele- Entretenimento puro. Não, esse é muito legal. Rafa, entra na brincadeira. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer a pergunta pra vocês, então vocês veem quem quer começar a responder e vocês vão fazendo um bate-bola entre vocês, tá bom? O que um teatro precisa ter pra ser considerado um bom teatro em termos de infraestrutura? Nossa, jogou assim. Obrigado. Não, é que a Lari me deu uma bronca, que eu sou muito prolixo, ela falou, deixa o Vebs falar. Eu Não, falei, pode falar, Lari, deixa ele falar. O que precisa ter? Gente, precisa ter uma ótima estrutura de camarim, tem que ter uma estrutura de palco maravilhosa, muito bem equipada, tem que ter uma estrutura de plateia.
Claro, querido. Camarim. Camarim, plateia, tem que ter. Obrigado, que eu também sou. Eu tô descobrindo agora que eu acho que eu tenho TDAH, viu? Ai, que fofo. Mas precisa ter toda uma estrutura também pra plateia, que tem que ter acessibilidade. Qual que foi a pergunta mesmo? É isso, né? O que O que um teatro tem que ter pra ser considerado um bom teatro? Considerado um bom teatro, exatamente. E acho que tem que ter estrutura num geral pra todo mundo. Tem que ter pra quem trabalha e pra quem está indo curtir o entretenimento. Entendi. Rafa, você tem alguma coisa pra Eu acredito acrescentar. que o importante para o teatro ser considerado um bom teatro é oferecer estrutura para todos os departamentos que... Assim que eu terminar o baralho, querido, obrigado. Mas ter todas as estruturas necessárias para atender todos os departamentos. Então, não dá para você ter uma boa equipe de camarins, se você não, de camareiros, camareiras, né? Se você não tiver, por exemplo, um espaço para eles trabalharem adequado. Exato. Você não pode ter um teatro Vai fazer com isso? que queira fazer um espetáculo musical muito grande e não ter uma estrutura de aéreos, varas, que comporte esses cenários. Fazer um espetáculo grande se não tiver um espaço para você fazer a movimentação do cenário na coxia. Entendi. Então, tipo, é necessário ter uma adequação, sim, mas dependendo do tamanho do teatro e do espetáculo que for, o importante é você conseguir contar a história da melhor forma possível. Entendi. Então, eu acho que, tipo, é mais de acordo com a necessidade. O espaço se adequar. Legal. E vocês, uma pergunta um pouco mais técnica. Em termos de linóleo, vocês preferem linóleo preto ou branco? E por quê? Preto, né? Preto. Ai, preto porque acho que fica mais clean, você consegue... O branco, ele reflete muito a luz, ele absorve muito a luz, então ele vai ficar muito... Ele vai ficar uma questão de... Vou deixar. Eu adorei isso aqui. Gente, só pra explicar, eu tenho TDAH. Então, se você der um fidget toy, lascou. Caneta, não tem caneta uma caneta com a... aqui, por favor, uma caneta. Não, também. pode ser com giz, não tem problema. Aí, tipo... Agora eu impedindo o que eu tava falando. Não, você tem Do linóleo. você falou. Do linóleo. Ah, linóleo. Eu já trabalhei com linóleo branco para algumas apresentações de dança. Nas apresentações de dança, você tem o porquê de ter um linóleo branco, principalmente para fazer o destaque com a luz. Tá, legal. Agora, o linóleo preto sempre porque a gente vai conseguir ocultar mais os defeitos das coisas. Escreve Stage colocar- Manager Plus. Meu Deus. E você sabe que as marcas eu acho que ficam melhores também no... Eu nunca trabalhei com linóleo branco, que ó... Fica aí a Também, dica. fica aí a dica, mas Leão, assim... fica aí a dica. Não, tá? não, gente, não, pelo amor de Deus. Linóleo preto, tá? Por favor. E ainda coloque uma base de madeira, um piso bem tranquilo pra que você não com o joelho do seu bailarino, tá bom? Isso, por favor, Conta o troco aqui pra mim. Conto, claro. Isso é ótimo, porque quem trabalhou na lotérica adora isso aqui. É verdade que pode grudar a régua do palco com fita crepe? Como Não assim? Sei. Porque eu sei que tem a fita específica, né? De grudar as coisas no chão, só que algumas pessoas podem achar que fita crepe é a mesma coisa, durex é a Fita mesma crepe, coisa. ela não tem problema de você colocar no piso porque ela não tira tinta. Uhum. Só que o problema da fita crepe é que ela sai com muita facilidade, então ela não é ideal para isso. Exato. Mas eu acho que toda a questão, tudo que a gente vai fazer no palco tem o seu equipamento o equipamento ideal para fazer aquilo. A gente trabalha muito com fita de demarcação e fita gaffer, né? Para não dizer marcas. Cara, mas acho que Qual é o fita... nome de 10 atores de musical aqui pra mim, por favor? Claro. Ó, aqui tem 7,50. Tem umas moedas meio... acho que é dólar isso? Havaí. É, Everton, É dólar, claro. Ah, posso continuar? pode. Claro. Qual a sua opinião sobre jardins de inverno? Jardins de... eu adoro. Eu gostaria de morar numa casa que tivesse um jardim de inverno. Acho que é legal pra quem gosta de fumar e vai lá, fuma um cigarro. Ou... Não esquece de colocar os nomes aqui, tá? Ah, tá claro. Enquanto isso. Gente... Então você gosta de jardim Então de eu inverno? gosto, eu acho interessante jardim de inverno. Poderiam ter nos apartamentos também. Não sei, deve ter apartamento que tem jardim de inverno. Poderia ter nos teatros pra gente ter um lugarzinho Nossa, pra legal. relaxar Então... entre um espetáculo e outro. O Santander tem quase que um jardim de inverno ali na frente. Ali é um fumódromo, mas... Rafa, Oi. e você... Qual a opinião da sua opinião sobre ketchup na pizza?
Se faz a pessoa feliz, tá tudo certo. Tá tudo Eu certo. adoro ketchup na pizza. Sério, não que tem absurdo, problema, isso é tipo- absurdo, isso é um absurdo, né? Por quê? Porque é um absurdo, eu É uma acho um afronta? sacrilégio, eu acho É a uma mesma afronta. coisa das pessoas que não gostam de abacaxi na pizza. Eu gosto de abacaxi na pizza. Eu Ah, gosto não, também. aí já estamos em outro limite, né? Porque o abacaxi, quem gosta de churrasco e coloca um abacaxi na grelha sabe o quão bom fica. Então, abacaxi na pizza só complementa. Claro, estão dobradinhos. Eu queria que vocês falassem também agora... Ah, que legal. Claro. Deixa eu ver sua cara também. Bem amassadinha. Louca. Não, ai, violência, não. Eu quero Sou que contra a vocês violência. falem as 3 principais razões para as pessoas fazerem crossfit às 5 da manhã. Nenhuma. Gente, eu adoro. Eu sou super matutino e eu já fui pro CrossFit às 5 da manhã. A gente tem um amigo em comum que trabalhou com a gente como stage manager também. Que trabalhou com a gente também como stage manager no Sunset. Catelani, o Thiago Catelani. Que ele é crossfiteiro. Esse aí, se falar pra acordar 4 da manhã pra fazer uma bateria de crossfit em plena Paulista, ele vai. Ele vai, com certeza. Ah. Mas eu sou super a favor. É. E vocês têm alguma opinião formada sobre os pontos cardeais? Vocês têm algum ponto cardeal favorito? Alguma coisa que vocês gostam? Alguma direção que vocês gostam de seguir? Norte, me ajuda com todos os documentos. Olha. Sul, me ajuda com a vida. Inventa, né? Só pra ser contradição. Tá certo, muito Ai, obrigado! gente! Chega, muito obrigado. Bom, vamos continuar aqui a entrevista. Vocês, além de serem stages, como a gente falou um pouquinho antes do jogo, vocês já trabalharam em outras áreas. Né? O Rafa trabalhou com direção artística, produção de eventos, Everton já foi chefe de camarim, já foi ator também. Assim como o Rafa. Vocês acham que vocês terem feito tantas coisas diferentes, vocês acham que isso contribui pro trabalho de stage manager? Vocês acham que, tipo, todas as pessoas que trabalham com teatro devem ter esse conhecimento em outras áreas também? E, enfim, o que vocês falam sobre essa pluralidade de conhecimento no Eu acho que é importante, assim como o Rafa já mencionou da questão do stage ser plural nesse sentido, ajuda a ter uma sensibilidade para você lidar com todos os departamentos. Uhum. Então, se você já foi camareiro, eu já fui camareiro, então me ajuda no tato de falar com o camareiro. Ah, aconteceu uma emergência. Eu não vou avisar só o chefe de figurino ou de camarim. Eu vou avisar também a camareira, mas isso faz parte porque eu já passei por isso. Então, eu gostaria que fizessem comigo isso. Eu também aviso ela e falo, ó, prepare-se porque daqui a pouco vai entrar tal pessoa. Obrigado, Veves. Ai, muito obrigado. Aí a chefe já traz o figurino, já ajuda, já não fica uma surpresa para ela. Uhum. Então, a maneira de falar na parte de contra-regragem é a mesma coisa. Então, eu acho que sim, o Rafa falou, ajuda muito. Se você for plural nesse quesito backstage em teatro musical, vai te ajudar muito. E vai te ajudar. É fundamental isso, porque muitas vezes a gente tem aquela... eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, a gente tem uma função de liderança, né? Stage manager, queira ou não, por mais que a pessoa fale, eu não sou líder nato, mas eu tô trabalhando como stage, você vai ter que aprender a ser líder, não tem alternativa. Porque a função do líder é justamente jogar junto com todo mundo. É diferente do chefe. O chefe vai falar, olha, faz isso, faz aquilo e pronto. O líder, ele precisa pegar junto, ele precisa entender a necessidade do outro para poder se colocar à disposição. Então, é uma coisa que eu gosto muito quando eu tô montando equipe, é pegar também perfis diferentes, não só para a gente trabalhar a pluralidade entre os departamentos, mas também dentro da equipe. Eu gosto muito, por exemplo, da equipe que a gente montou no Sunset Boulevard, que era eu, o Thiago e o Veves, porque a gente tinha 3 personalidades distintas. E aí a gente conseguia se comunicar com todos os departamentos de forma clara e direta. Então, isso eu acabei adotando para mim, de sempre procurar perfis diferentes para se complementar dentro da equipe. Eu acho muito legal isso que você falou de liderança, porque a gente estava fazendo o episódio com o Marcelo Castro e o André Gressa, e a gente falou bastante sobre liderança, né? Porque eles são diretores e tal, e é uma coisa que não dá necessariamente pra gente ensinar uma pessoa a ser líder, né? Uma pessoa. A gente pode formar a pessoa tecnicamente, a gente pode formar a pessoa, né? Enfim, aprender a lidar e fazer as coisas, né? De camareiro, de camarim, de stage e tal, mas essa sensibilidade, né? De você, o tato com as pessoas, essa liderança, é o que você falou, né? Não é um chefe, né? É um líder, porque realmente todo mundo tá lá por um objetivo só, que é o bem do espetáculo, né? O show tem que continuar, afinal de E contas, é diferente né? você receber uma
ordem, digamos, do tipo, faça isso. Ou do tipo, o que você acha de fazer dessa forma? Porque acho que vai ser melhor pro espetáculo. Nossa, na hora a pessoa já faz assim, é verdade, né? Vamos fazer. E não porque você mandou a pessoa fazer, mas ela vai entender que ela também tem a opinião dela. Ela pode falar, não, acho que dessa forma é melhor. Aí você joga junto com ela e fala, então tá bom, mas vai resolver também? Vai. Então, perfeito, tá contigo. E além, e vou até aproveitar esse gancho e dizer que muitas pessoas, inclusive, têm um estigma de que o teatro é tudo correria, todo mundo é seco, é bruto e, tipo, siga regras, temos prazo e tudo mais. E não precisa ser assim, né? A gente sabe de profissionais e profissionais, né? Que, enfim, cada um tem a sua linguagem e tal, mas a gente vê que algumas pessoas esperam que o tratamento seja assim, mas que não necessariamente precisa ser, né? Total. A gente pode dizer que tem uma semana no teatro que é mais assim, que se parece muito mais com isso, que é a semana pré-estreia. A gente chama de ensaio técnico, é a semana do ensaio técnico. A gente não tem... Muitas vezes a gente perde um pouco o tempo para cordialidade, porque a gente tem tanta gente, tanta pressão em cima da gente, e a data da estreia tá logo ali, que a gente quer só entregar. Então a gente acaba fazendo as coisas, tipo, muito rapidamente, às diretas, vezes, muito né? diretas. Sim. Às vezes a gente acaba sendo um pouco seco com uma pessoa ou outra, e depois a gente vai lá e pede desculpa, porque foi na correria, no calor do momento. Mas acaba acontecendo. A gente não pode dizer que o teatro é só mil maravilhas, todo mundo tranquilo e a gente consegue. Sim. Às vezes tem esse momento assim, enrosco, mas geralmente é essa semana antes da estreia. Acabou, estreou, aí tá todo mundo já... Aí você trabalha com leve, né? Dá pra ser mais leve, dá pra fazer não sei o quê. Exato. Tá. E quando vocês têm, por exemplo, um projeto novo, vocês têm alguma ordem de organizar o projeto de vocês ou organizar as prioridades de vocês? Como que vocês medem essa prioridade? E se tem... quais são as coisas que vocês gostam de fazer com antecedência, com maior antecedência possível? E qual tipo de coisa vocês acham que, dá pra ir fazendo, dá pra ir tocando, dá pra ir levando, que não é uma prioridade muito grande? Acho que começa dependendo se é uma franquia ou se é uma versão. Isso já é a primeira coisa que muda. Porque, por exemplo, se você tem uma franquia, vem um formato totalmente pronto lá de fora, como é o caso do Rei Leão. Acho que aqui no caso que eu fiz até hoje de franquia, eu só fiz Chicago. A maior parte foi tudo versão. No meu caso, quando eu recebi o material de Chicago, eu tinha que estudar e conhecer aquele espetáculo a fundo, porque tinha que ser uma réplica. Então, a gente tinha que fazer exatamente igual aquilo. Então, o meu primeiro mês de trabalho, antes de começar na sala de ensaio, né, na pré-produção, era estudar todos os documentos. E aí eu apresentei depois pro Veves e pro Thiago, que a gente trabalhou também junto nesse, pra gente chegar na sala de ensaio com o máximo de informação possível para poder passar adiante. Por exemplo, a gente tinha 20 cadeiras e cada cadeira tinha um lugar definido para ficar, um preset. Um nome diferente de um cada nome cadeira. diferente. Um tipo diferente de cada cadeira. Como assim, o nome da cadeira? É que pra gente poder identificar cada cadeira, tinha cadeira horizontal, cadeira vertical, cadeira cell block Na tango. Bíblia vem exatamente assim, essa é a cadeira cell block tango, essa é a cadeira Mr. não sei o que lá, essa é a cadeira... Velma. Então tem cada pessoa... Não são cadeiras, cada cadeira tem um momento não específico. É aleatório, Não, é são cadeiras. Só que cada sim. cadeira tem um desenho de cadeira. Então, cada desenho de cadeira tem um nome. Então, se a cadeira tem listras verticais no encosto, a gente chamava de cadeira vertical. Se ela era arredondada atrás, a gente chamava de cadeira arredondada. Cadeira cell block tango é a cadeira que é apresentada ao redor do mundo, tem que ser aquela cadeira. São duas cadeiras que ao redor do mundo são exatamente iguais. É a cadeira cell block tango e a cadeira da Velma. São as duas cadeiras que, obrigatoriamente, no mundo inteiro tem que ser iguais. Então, a gente tem que estudar esse material para saber exatamente onde que cada uma das peças fica, para quando chegar na sala de ensaio, a gente adiantar a vida do diretor. Porque o diretor associado que vem de fora do país para fazer aquela montagem do espetáculo, ele espera a mesma qualidade que ele tem lá fora. Ele vai chamar o nome da cadeira. Ele não vai chamar cadeira 1, cadeira 2, ele vai chamar pelo nome da Aqui cadeira. tá na Bíblia, obviamente. Exato. Traz a cell block pra cá, e se você não sabe qual que é, você... Então, por isso que eu falo que a gente tem que... Depende do projeto. Se é uma franquia, a gente tem que estudar os pormenores daquele espetáculo. Porque, afinal de contas, você vai ser a referência também. As pessoas vão perguntar coisas e você tem que saber, né? Exatamente. E você não vai ter o tempo de consultar, deixa eu ver, deixa eu reaprender. Não tem como, né? E quando é uma versão, a gente já tem um pouco mais de maleabilidade, porque a gente tá começando a estudar um material que está sendo construído e concebido para o Brasil. Então, aquilo lá vai sofrer alteração até a data da estreia. A hora que estrear, o espetáculo se mantém igual até o final da temporada. Mas antes disso, até aquele primeiro dia, muita coisa pode mudar. Na franquia, não.
na franquia, foi apresentado assim lá fora. No Brasil tem que ser exatamente igual. Então, Chicago, por exemplo, Chicago foi um lugar à parte, porque a gente estava ensaiando bem no auge do Covid. E, tipo, teve um monte de situação que foi bem complicada, assim. Mas 2 semanas antes de estrear, o espetáculo já tá exatamente igual lá fora. Então é refinar os atores. Sim. É diferente o processo. Entendeu? É que me veio agora, você falou de... Eu me veio já a gente imagino. marcando luz no lugar do elenco, porque o elenco tava com Covid. Antes da estreia, Meu Deus. 20 pessoas do elenco ficaram com Covid. Inclusive eu. E aí, Porque nossa, foi- é verdade. Porque foi bem na transição da sala de ensaio pro teatro. Que é uma fase que eu não gosto de ficar ausente. Porque é a fase mais crítica. Sim, porque... E aí, nessa semana, foi bem no final do ano, assim, foi virada de ano novo. E aí, quando ia dar 3 de janeiro, ia pro teatro. E aí, no dia 29 de dezembro, eu testei positivo. E a gente ainda tava numa estrutura de 10 dias afastado. Hoje em dia, se você testar positivo, 5 dias depois, se você testar negativo, você pode voltar. Naquela época, era 10 Meu dias afastado. E quanto tempo pra apresentação isso? Faltava ainda umas 3 semanas. É, Mas mesmo assim, né? mas era a Mas- parte mais importante, chegar no teatro. Meu Deus. E aí ele só mandou, Veves, a trolha entrou no seu mas eu confio em você. Que E legal. no Thiago Cadelani, então vão que vai dar certo. Aí eu falei, bacana, obrigado. Legal, Eu Panamá. gosto, mas assim, não desse jeito. Mas foi Foi uma aventura. uma aventura. Foi Porque desesperador. é muito diferente, porque assim, a luz, como é uma luz franquia, é exatamente igual Sim. no mundo inteiro. Precisa só ter alguém lá pra marcar a posição dessas luzes. Aí eu fiquei sabendo depois que tava Veves, Thiago, o Ricardo, que é o produtor, a Tânia Nardini, que era a diretora associada, tava todo mundo no palco fazendo a Marcando posição a pra luz. fazer a luz. E eu queria estar lá pra ver, e eu não vi isso. Mas alguém filmou e tirou foto. Tiraram, Eu tenho mas- isso, eu vou te mandar. E aí, e como foi essa loucura no Covid? Já que você estava lá e o Rafa ficou descansando em casa? Não, era Descansou. assim, gente, você tem que preparar todo mundo, porque primeiro você é o primeiro a chegar em stages. Primeiro a chegar e o último a sair, sempre, isso é regra. Então, você tinha que receber todo mundo, organizar tudo pra começar o dia e ainda assim ficar no palco. Como que foi isso, hein, gente? Olha que loucura. Você só tinha que ficar lá, gente, vamos marcar a luz, atenção, agora a cena tal. A diretora falava, você repetia, porque tem que repetir pra todas as equipes, e aí entra no palco também já com o microfone e fica ali na luz. Se é bloco tango, pega a cadeira. Gente, pega a cadeira aí, quem tiver disponível e vem aqui no Dança, palco. todo mundo dançou. Não, mas sabe? aí ficava paradinho. Aí eles marcavam a luz, bonitinho e tal, mas tinha que ficar paradinho ali. Agora, uma curiosidade ainda falando de Chicago, era que é um dos callings mais difíceis que eu já fiz, por conta da luz. Uhum. Por A conta da luz? É muito precisa, e a luz, estando o calling sendo na partitura, e tendo a noção de música ajuda, mas se você não dá ela precisa, a cena fica feia, artisticamente. E é muito engraçado, o Chicago, eu sei de alguns outros musicais que também tem essa minuciosidade com a luz, mas o Chicago é um espetáculo que, se você chega no teatro, não tem nada de elemento cenográfico. Sim. É a banda e só. Caixa preta. É uma caixa preta. Então, tudo que tem de destaque tá na luz. Então, a luz, ela é extremamente precisa. E aí, quando eu ia ensinar o calling pro Thiago e pro Veves, eu falava assim pra eles, olha, atenção com essa luz aqui. Essa luz não pode ser nenhum beat antes, nenhum beat depois. Porque ela tinha um bump certinho com a música. E eu ficava, ai não, esse Rafa tá viajando, né, gente? Não, é um beat depois. É só colocar aqui Você que dá. mandava um beat depois, Ficava você cagava, ele mandou um beat depois, né? Aí, porque você manda e assiste ainda, né? Aí você fala, Porque é muito- ai, caguei no pau, ai, saco. E aí depois você é cobrado pela própria direção também, além do seu próprio chefe. E a direção vem, aquela luz foi meio estranha, né? Ah, foi. Você Não sei o que foi. aconteceu. Você sabe que é. Caguei mesmo. É. Perdão. E falando de produções, assim, de esse cuidado que você tem que ter, ou quando é réplica, ou quando não é réplica. Everton, você tá trabalhando na T4F, montando Rei Leão, né? E como que puxando esse gancho, realmente, trabalhar com uma empresa como a Disney? Porque eu acredito, se já existe certa rigidez quando você tem que... certa não, tem que ter total rigidez ali nos processos para você fazer um espetáculo exatamente igual aos que estão acontecendo ao redor do mundo. O que a Disney aumenta nessa pressão? Ou não necessariamente, é como a outra empresa qualquer. E o Rafa, inclusive, se quiser complementar por conta do Pequena Sereia, fique à vontade. Ela aumenta porque, assim, no caso do Rei Leão, eles trazem todos os chefes de departamentos de fora.
Então, todo Todos, mundo... todos. Todos. Camarim, cenário, o designer de som, o designer de luz, todos estão aqui. Então, assim, foram, sei lá, 30 e poucos estrangeiros que estavam aqui presentes para poder montar. Stage também, né? Stage também. Então, na verdade, a nossa própria chefe, que é a Carol, ela já é de fora, ela é do Rei Leão de Paris, ela era de lá. E aí ela foi chamada também por conhecer já o Colin, conhecer como funciona a estrutura. E a nossa chefe mesmo, que é a Lisa Down, que a gente chama assim, a Lisa Down, maravilhosa, ela é chefe de departamento de stages da Disney. Então, de todos os alguns espetáculos da Disney. Mas eu acho que é essa a diferença. Então, ter a pressão de todos os departamentos ali, você coordenar tudo isso, ajudar a coordenar, é mais... É uma baita responsabilidade, né? É mais difícil, assim, é mais, ai meu Deus, me ajuda porque vai ser difícil. Agora, no caso da Pequena Sereia, que a gente teve só uma diretora, mas que ela também se envolvia em todos os quesitos ali de artísticos, de luz, de cenário... É que ela também era diretora e coreógrafa. E coreógrafa. Então, mas tinha uma qualidade, mas passava só tudo por ela. Então, eu acho que ela que ficou desesperada. Não foi a gente. E também tem uma diferença, né? Porque quando é uma versão, mesmo ela tendo vindo estabelecido pela Disney, porque por mais que era uma versão, a Disney estabeleceu quem viria dirigir. Uhum. Mesmo nessa situação, depois que estreou, ela vai embora e não volta, porque o espetáculo está montado, a gente só precisa manter a qualidade e a regularidade do espetáculo. No caso de franquias, a tendência é as equipes voltarem de tempos em tempos para ver como que estão as coisas. Está tudo rolando. Isso aconteceu no Chicago, com certeza acontece Já no Rei Leão. acabou de acontecer agora no Rei Leão. Eles voltaram agora em janeiro. A cada 6 meses eles aparecem aqui pra ver se tá funcionando. Essa luz tá desafinado. Essa coreografia não tá, vamos ensaiar. Então chegou, uma semana, 2 que eles ficam aqui pra poder manter a qualidade e falar, tá errado. E eles não vão brigar com os diretores residentes. Eles só vão falar, olha, isso daqui você tem que tomar mais atenção. Olha, isso daqui não tá legal. Eu acho que não é nenhuma questão de Disney ou outras marcas. Eu acho que é o caso de franquia e versão. Sim. Eu acho que é mais nesse lugar. Porque a franquia, como você tá fazendo uma réplica do que é feito ao redor do mundo e já é eternizado há 20, 30 anos, por exemplo, Fantasma da Ópera, 30 anos, o mesmo espetáculo, existe esse cuidado para não sair nada, porque, vamos supor, muitas pessoas que eu conheço assistiram Fantasma da Ópera aqui, foram assistir na Broadway e falaram, é o mesmo espetáculo. É o mesmo espetáculo. Vão assistir o Rei Leão aqui, assistem na Broadway e falam, gente, é o mesmo espetáculo. Eu acho que é esse cuidado que eles tentam trazer quando eles trazem essas equipes de fora. É mais esse preciosismo para que a pessoa que assista aqui tenha a mesma experiência do que quem assiste lá fora. Sim. Então, acho que é mais nesse lugar. E isso acontece mesmo. As pessoas saem daqui e falam, gente, mas é igual de Nova York, mas é tão lindo porque você assiste na sua língua, aí você fala, meu Deus, eu entendi tudo, e é perfeito, é maravilhoso, e é igual. Então é isso, a gente fez o nosso papel, de manter a qualidade. E falando disso, inclusive, aproveitando esse gancho, de ser fiel e causar a todas as pessoas a mesma sensação que elas experienciariam se elas estivessem França, Estados Unidos, Canadá, enfim. Rafa, você trabalhou na Copa e nas Olimpíadas. Isso. Se a gente tá falando de proporção mundial, meu Deus do céu, né? Todos os países. Copa e todos os países, literalmente, ao mesmo tempo acontecendo. Como que foi essa experiência, assim, em termos de pressão e de como surgiu essa oportunidade? Que você falou que você deu muita sorte em ter o seu primeiro contato ser logo de cara, assim, ser a Copa do Mundo. E aí, como foi esse negócio? Foi muito louco, assim, porque Copa do Mundo... a gente é acostumado a ver enquanto espectador, e até enquanto stage, quando a gente aprende a função de stage, a gente ouve falar muito de teatro musical, teatro musical, teatro. Não é muito comentado sobre grandes eventos. Sim. Aí quando eu fui parar lá, que eu fui entender aonde o stage manager tá inserido, que aí depois eu fui ver que em grandes shows, tipo, teve um grande show da Taylor Swift que tava rodando aqui no Brasil. 6 stage managers na equipe. Tipo, cada show, cada estrutura grande, um evento grande, tem a presença de um stage manager. E aí quando eu parei na Copa do Mundo, né, que eu apareci lá, teve alguns eventos que aconteceram que fizeram eu ter certeza. Foi um divisor de águas, assim, pra mim, que eu falei. Agora eu posso me considerar stage manager, porque a gente tinha um monte de papel que a gente teve que criar, de documento, e a gente sempre cria planos A, B e C para várias coisas que podem acontecer, que a gente chama de planos de contingência. A gente tem esses planos. Só que a gente espera nunca utilizar eles. Sim, porque... né? E aí acontece. Aí, antes de começar a cerimônia de abertura da Copa do Mundo,
Isso é um fun fact do que aconteceu. Estávamos testando todos os comunicadores, rádio, tudo funcionando, intercom, tudo funcionando. Aí chega um momento, antes da cerimônia começar, que eles abrem os portões para a imprensa entrar. E a imprensa se posiciona ali na beira do campo para fotografar, filmar, tudo. Quando eles entraram, eles derrubaram as 2 antenas de comunicação de intercom. Para Então, tudo. tipo, a gente ficou totalmente às escuras. E aí, o que acontece assim, quando a imprensa entra, é literalmente abrir um portão de boiada, assim. Eles saem debandada porque Eles não querem nem saber, né? Não, porque eles querem pegar o lugar mais próximo do centro para você ter as melhores imagens. Sem contar que qualquer coisa que acontece é notícia também, né? Exato. Então, assim, eles querem pegar o lugar central é disputado, ninguém tem um lugar reservado. E as fotografias são vendidas, tipo, por milhares de dólares. Então, eles querem ter as melhores imagens. Só que aí nessa, eles não querem nem saber se tem alguém na frente, se não tem, eles derrubaram as 2 antenas de intercom nossas. E aí? Aí a gente tava operando pelo rádio, a gente só recebeu o sinal de start do rádio, de quando começou a cerimônia, o tempo 0. E a partir dali, nós, todos os stage managers que estávamos no field, a gente disparou o nosso cronômetro. Então, toda a ordem de entrada da turma, ela foi baseada no nosso timing. Não acredito. Então, era tipo, 15 segundos Eu entra já tô tal... com crise de ansiedade 20 agora. segundos entra tal equipe, 40 segundos entra tal equipe. E aí, a gente ia coordenando a cerimônia acontecendo. E deu tudo certo, né? Mas foi um coração na boca. Por isso que eu falei, ali foi onde eu falei, agora eu me considero stage manager, porque realmente foi uma aventura. No Rio de Janeiro, graças a Deus, deu tudo certo. A gente estava se ouvindo. Mas aqui em São Paulo, a hora que abriu o portão pra imprensa entrar, a gente ficou às escuras. Foi, assim, uma loucura. É insano, assim. Posso respirar agora? Eu tô aflito. Eu aqui. guardo até hoje o papel com todos os tempos e movimentos do que a gente tinha da abertura da Copa. Porque, assim, pra quem não sabe, né, grandes cerimônias, a gente trabalha com um sistema chamado de time code, que é o que rege tudo. Então, a partir do momento que disparou o time code, o evento ele só vai pra frente, ele não para. É aquela velha história de foguete, não dá ré. Então, eu nunca vou perder aqueles tempos. E aqueles tempos sempre serão iguais. Se eu fizer agora, hoje, a cerimônia da abertura da Copa igual, eu tenho aqueles tempos e movimentos, eu consigo replicar. Então, a gente não tinha como fazer feio naquela situação, porque a gente tinha tudo muito bem esquematizado. A gente tinha minuto, segundo de cada um dos movimentos. E aí tem até uma coisa muito engraçada que aconteceu. Muito louco isso, né, gente? Agora, Eu tô muito hipnotizado, sério, porque eu não... Gente... Agora, uma outra coisa engraçada que aconteceu foi no Rio de Janeiro, quando a gente tava fazendo, tipo, a gente tava ensaiando com a Shakira e teve uma questão lá com os... Não. Dá uma palhinha, Everton, não, só pra... A gente foi começar o ensaio com a Shakira. Desculpa. Relaxa, meu querido. A gente tava começando o ensaio com a Shakira embaixo de uma chuva torrencial. E aí a gente foi pra uma sala de reunião porque a coreografia que ela queria pro número musical dela não estava sendo feita. Ela queria uma outra coreografia. E aí a gente foi pra uma sala de reunião e aí tinha algumas pessoas que falaram assim, a gente é responsável por você. Aí ela falou, não, vocês não são os stage managers. Aí a gente chegou e falou assim... Aí ela falou, quem são os stage managers? Aí o nosso chefe levantou a mão, eu sou o responsável, o Rafael é quem vai estar no seu vão, que vão é cada uma das quinas do estádio, os corredores de acesso ao campo. Rafael é quem vai estar no seu vão, ele vai tirar você do camarim e vai levar você até a posição de entrada do show. Shakira. Sim. Aí... Mentira. Aí, quando tava nesse momento... Aí as outras pessoas que estavam na sala, não vou citar nomes porque não cabe aqui, mas as outras pessoas falam, não, a gente é responsável por você. Ela falou assim, vocês não são stage managers. Não, mas é a gente que vai levar você. Aí ela falou, vocês sabem que minuto e que segundo eu tenho que estar no palco? Aí eles, não é possível saber disso. Aí ela só fez assim pra pessoa que tava falando, perguntou pro nosso chefe e falou assim, que minuto e segundo eu tenho que estar no palco? Aí ele pegou a planilha e falou assim, você tem que estar no palco, sei lá, 5 minutos e 38 segundos. Ela, dá pra saber. É só você ter a informação. Meu Deus! E, tipo, Meu Deus do céu! confesso que daquele momento em diante, a nossa vida enquanto stage foi bem dificultada, assim. A gente foi
Eu imagino. Eu tô Mas chocado. foi tipo... Shakira, santa padroeira dos stage Chacoalhando. managers. É que aí entra naquele lugar de, tipo, quando a pessoa sabe o que o profissional faz, Jesus. é outra qualidade do serviço. Então, ela sabia a quem responder, a quem esperar. Porque, por exemplo, ela queria saber exatamente o momento para saber quanto tempo ela precisava ficar pronta antes. Ela já está acostumada com esses tempos e movimentos. Então, por isso, ela pediu essas informações. E aí isso foi na Copa. E, tipo, quando chegou nas Olimpíadas que eu fui trabalhar... E a gente era em 5 na Copa para fazer as cerimônias. Né? Tinha o nosso... Não, 6. Tinha o nosso chefe, um para cada vão, e tinha um que é o float, né? Que ele fica para substituir qualquer um em caso de necessidade. Quando a gente foi para as Olimpíadas, ao invés de 6 para fazer a cerimônia, eram 32. Deus. Porque eu ia falar, gente, foi pouco. Porque às vezes É. em musical Não. tem 5 ou 6. Sim. É. Aí quando a gente chega nas Olimpíadas é 32. Só que nas Olimpíadas é insano, porque assim, cada pequeno departamento tem um stage manager responsável. E pequeno departamento, nas Olimpíadas a gente tá falando de 400, 500 pessoas. Mas o que é um pequeno departamento? Pequeno departamento é o trânsito interno de um grupo que vai para um outro vão, porque tem um espaço de concentração no estádio, que ficam todos os voluntários, os artistas. A gente pega essas pessoas e leva para o vão 3, para o vão 4, que é do outro lado do estádio. Então, para chegar nesses lugares, tem uma equipe que coordena esse pequeno departamento. Então, tem tipo 300 voluntários indo de um lado para o outro, sendo coordenados por 2 stage managers. Entendeu? Então, tipo, por isso que cada departamento é separado por uma... A gente trabalha muito em duplas, né, nas Olimpíadas. Então, tinha, por exemplo, na abertura olímpica, tinha quem ficava Na abertura olímpica, eu tava naquela Box City, que é aquela cidade, a favela, que foi representada nas Olimpíadas. E aí, no encerramento olímpico, eu tava como back of vão, que ficava na parte de trás, organizando a entrada dos voluntários. E aí tinha um stage manager que tava no front of vão, que recebia esses voluntários que eu deixava organizados e colocava no campo para fazer a apresentação. Então, tipo, nas Olimpíadas, cada cerimônia, eu fiz 6 cerimônias nas Olimpíadas, eu participei de várias áreas diferentes. Foi abertura olímpica, encerramento olímpico, abertura paralímpica, encerramento paralímpico e o que eles chamam de flag handover, que é a passagem da bandeira, que tem aquela cerimônia do país sede seguinte. E isso é considerado uma cerimônia dentro da cerimônia. Meu e Deus. eu tava dentro dessas cerimônias também. Tanto da Quero fazer Olímpica Copa. quanto a Quero Paralímpica. fazer Olimpíadas. Vamos quero fazer... deixar o apelo aqui? Vamos deixar o apelo aqui? Gente, contratem a gente pra participar da Copa e Olimpíadas. Tragam a Copa. A É próxima Copa insano. onde é? Tá vindo agora a Olimpíada de Paris. Eu falei, gente, hoje... A Olimpíada do Rio fazem 8 anos. Hoje, eu digo que eu faria uma nova cerimônia. Mas quando acabou aquela, eu falei, gente, eu não quero ver Nunca cerimônia mais. por um bom tempo. Porque, assim, é uma média de 14 horas de trabalho por dia. Você começa, tipo, 8 horas da manhã, vai até meia-noite. Vai até. Porque uma das curiosidades, eu fazia parte também da equipe que ensaiou a entrada da tocha olímpica no estádio. E a pira olímpica é quase que um segredo de Estado. Ninguém sabe como ela é até o dia da abertura da cerimônia. Sim. E aí eu fazia parte de uma equipe de 6 pessoas que ficava no estádio após todo mundo ir embora para ensaiar a entrada e o acender dessa pira olímpica. Nossa, Eu que tenho da foto desses hora. momentos, tipo, que eu podia tirar foto naquele dia, mas eu não podia postar. Sim. Hoje eu poderia, mas eu tenho fotos justamente para registro, porque, mano, eu fiz parte de um grupo de 6 pessoas que ficou dentro do Maracanã depois que foi esvaziado para ensaiar a entrada da pira olímpica. E é engraçado porque, assim, eu vi os efeitos que tinha da pira olímpica com as luzes e tudo antes De do fato, ir, né? público. Quando eu vi, eu falei, mano, que brega. Aí, quando aconteceu, eu falei, é por isso que eu sou stage manager, eu não sou light designer. É. Porque, mano, com o público, fazia um efeito tão legal. E eu falei, mano, ainda bem que eu tô fazendo a minha função, eu tô fazendo a função dos outros. É uma Deixa- pira, né? Cada um no seu quadradinho. Muito bom. E, mano, é muito bizarro saber disso, porque, por exemplo, eu leigo no trabalho de stage manager, já imagino que seja uma coisa muito louca, de absurdo, de tipo, de pressão e de você fazer tudo no timing e tal. Agora, essa proporção é uma coisa que realmente eu tava aqui com crise de ansiedade aqui. Desesperador, É né? muito desesperador. Quando a gente sabe que no final tinha 5 bilhões de pessoas Assistindo ao mesmo tempo. Mano, tem produções que nunca na vida vão chegar a 1 milhão de Nunca. espectadores, Nunca. imagina 5 bilhões. E aí tem aquela energia também de a estreia também é a última apresentação, que são as apresentações que a gente sempre fica mais tenso, mais nervoso.
E pra gente, cada Porque é uma cerimônia... vez só, e se não der certo, não tem que dar certo. Exato. Tem que dar certo. Meu Deus. E vocês, com isso, vocês são obrigados a improvisar, a lidar, se virar nos 30 quando alguma coisa acontece, né? Vocês conseguem se virar nos 30 assim com facilidade? Não respondam! Eu sempre dou um susto. Porque esse é o nosso segundo quadro chamado Metaforizando. Antes de começar o quadro, eu queria só congratular aqui a Everton pela imitação de Shakira, que foi incrível. Deixar aqui bem... Shakira, o musical vem aí. Mas você sabe que isso, a Shakira foi uma inspiração pra mim pra fazer o ratinho. O Castelo Rá-Tim-Bum. Porque eu ficava no banheiro assim, tchau preguiça, tchau sujeira. E aí eu ficava, gente, a mesma voz, é a mesma região, acho que dá pra eu usar. Mas nem sei se é tão boa Vem assim aí, a Shakira imitação. cantando, Vem aí, hein? Shakira. Shakira, o musical. Agora, será que na época a Shakira não aprendeu português e fez de verdade a voz do Ratinho? Vocês sabem que Shakira fala português, né? Sério? Sério. Então Quando a ela gente aprendeu. fez essa reunião lá, ela falava em português com a gente. Fica aqui a dica e o convite. Shakira, vem aqui nas coxias. Shakira. Enfim, o nome desse quadro é Metaforizando, então eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. Umas perguntas filosóficas, umas perguntas pra gente ali, tá? Tá. Só que, como o nome do quadro é Metaforizando, vocês vão precisar uma palavra que eu disser pra vocês na resposta, como se fosse uma metáfora. Então eu vou fazer uma pergunta e eu vou falar uma palavra e vocês falam, sei lá, a vida é como uma lousa, que é isso. Tá bom? Você tem que inventar uma metáfora na hora. Meu Deus. Eu não Pra sei se meu responder. TDAH vai deixar. Vai dar certo. Vamos começar com Everton, a Shakira brasileira. Manda. Everton, qual que é o sentido da vida? Você precisa usar a palavra cavalo na sua resposta. O sentido da vida é... Gente, é como se fosse um cavalo que te dá um coice e você tem que aprender com esse coice. É Porque daí você vai levar isso pra sua vida inteira. É isso. Ai, eu arrasei muito. Demais. Vai andar com 2 ferraduras nos Mas mamilos. você vai olhar pra ela e vai falar: Lembrar, aprendizado. olha, aprendi com isso, não quero tomar outra embaixo. Rafa, Oi. o que é arte? Use a palavra tesoura na sua resposta. A minha mente é muito errada. Fica à vontade. Eu fui ótimo, porque assim, pra mim já vai pra sempre. Quando você Fica à fala vontade. qualquer coisa, eu levo Vontade. A Tesoura, arte. A arte é como uma tesoura. Acredite. Ou você rasga a arte e aprende tudo sobre ela, ou ela rasga você e te deixa destruído. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu paro aqui. Um beijo pra você. Ó, não é combinado, mas olha a próxima pergunta. Ai, não. Eu vou, assim, ó, só na manchete você vai cortar. Tá. Eu juro pra você que está escrito no roteiro. Quem é a sua maior inspiração? Você tem que usar a palavra castelo na resposta. Eu juro pra você que tá escrito aqui. A minha maior inspiração. Eu falei que juro que tá aqui porque eu imaginei que você vai falar da Shakira, Ratinho, Castelo. Eu poderia falar, mas é. Ai, gente. Mas pode mudar também. fica à Tá, vontade. posso mudar? Pode. Você ficou muito chateado que eu Não, não vou usar imagina. Shakira, Fica à né? vontade. Corta aqui. Muda Não, voz mas aí. a minha maior inspiração é... Usar Castelo na resposta. são as pessoas que moram dentro do castelo da minha vida. Gente, eu sou péssimo nisso, mas é o meu amor, Cauê, meu marido. Não. Gente, é um casal muito A fofo. minha família, Melo. Manda um beijo, os manda um meus beijo. pra ele. amigos. Um beijo, meu amor, te amo muito, Cauê. Um beijo, Cauê. Um beijo, Cauê. Um beijo. Tá certo. É isso. Ai, eu fui péssimo. Não, mas foi é isso, maravilhoso. Foi fofinho. Mas a lição que fica, né? Mas um lelololê no castelo. Rafa, Oi. o que que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide quando você morrer? Você precisa usar a palavra bilhar na resposta. Como uma metáfora. Bilhar. Bilhar, é. Aqui jaz Rafael. Assim como um bilhar levou bolada de tudo que é lado. Gente, ele é muito bom Maravilhoso! Maravilhoso! Cadê os barbichas aqui, ó? O quarto integrante aqui, ó. A improvisação. É muito bom. Passar a Everton, próxima pra ele. a próxima pra você vai ser real.
Everton, Ah. o que é internet pra você? Você tem que usar Luciano Huck na resposta. A internet é pornô! Igual. Ah, uma avenida aqui! Avenida Vamos montar Q. uma avenida aqui. Vamos. Luciano? Huck. Não é Coca Luciano, é o do Zezé, do Huck. Gente, eu sou muito ruim. Pode falar da Angélica, do nariz, A do caldeirão. internet é do tamanho do nariz do Luciano Huck. Só. É isso, Ela, é isso. Ela é gigante. Ai, desculpa, Luciano, não, que isso não chegue a ele. Imagina, Luciano, você tá convidado pra vir aqui. Eu fazer uma- amo você, Luciano. fazer uma Adoro metáfora você, com Angélica o também. Everton. É, pode zoar comigo também, mas. Ai, não. Tudo bem, sem problema. Luciano. Quando o Luciano estiver aqui, ele vai ter que ter uma frase escrito Everton. Everton. Granado. Mas é o mote perfeito Gente, ele não vai nem saber quem é Everton Granado. pra gente convidar ele. A gente marca ele nos comentários e aí tá tudo certo. Rafa, Oi. a lição mais importante que você aprendeu na sua vida. Você tem que usar a palavra leite na resposta. Adoro. Olha o horário do podcast. Desculpa! A lição mais importante que eu aprendi na minha vida. Não dar leite para as pessoas, não dar leite e alimentar as pessoas que só querem te ver por trás e passar a perna em você. Tá certo. Poético. Poético. Quase ri. Mais uma última pra cada um, hein? Capricha agora, que é Everton. pra bicha. Qual a importância de se economizar água? Você tem que usar a palavra carnaval na sua metáfora. Gente, a importância de economizar água. É muito grande a importância de você economizar água. Assim como no carnaval você tem que beber a água, você tem que segurar a água em casa pra não desperdiçar. É isso, gente. Eu sou muito ruim. Tá maravilhoso. Nunca mais me chamem pra esse jogo. Tá maravilhoso. Maravilhoso. E agora, Rafa, pra terminar, Oi. qual que é a receita de um podcast de sucesso? Você tem que usar a palavra desodorante na resposta. A receita de um podcast de sucesso é você ser convidado pro Nas Coxias e passar desodorante pra caramba pra não ficar nervoso tremendo com os jogos que são propostos. Aê! Muito bem. Ainda bem que a gente passou. Muito bom. Voltando para a entrevista. Muito obrigado, muito obrigado. Você arrasou muito. Rafa. Oh, Muito mesmo, parabéns. Pois é. Depois de umas 5 bebidas assim, ó, e umas... Eu devia ter pedido álcool ao invés de Álcool, café. podia. É. Podia Mas ter, são tem 10. cerveja ali, ó. Já pode. Você quer? Eu quero. Quer uma cerveja de verdade? Quero. Pega uma cerveja pra gente. Quer também uma, Rafa? Não, porque eu tô dirigindo, obrigado. Ah, então. Ei! Alô, lei seca. Alô, governo. Mas eu moro alô, aqui do polícia. lado. Na esquina do lado. Certo. Tá bom. Sem problema. Daqui a pouco chega a sua cerveja. Voltando para a entrevista, a gente falou um pouco sobre... a gente falou bastante sobre teatro, sobre a vida de backstage, de stage. Vocês acham que, se tratando de teatro musical, existe um certo glamour que as pessoas colocam no teatro, né? Das pessoas não conhecerem todo o processo, de acharem que é só ali em cima do palco, luzes, holofotes, fama, né? Acho que para todas as áreas do teatro, né? Exige muita dedicação, existe muito empenho, mas vocês enxergam que algumas pessoas talvez não conseguem ver realmente tudo o que está envolvido no teatro e só acabam pensando realmente no estar em cima do palco e não ver tudo o que acontece por trás? Com certeza. Você acha que não? Não, eu acho que tá mudando. Ele que- ficou me olhando com uma cara tipo... Não, é que eu acho que tá mudando, porque já foi muito maior. Muito, muito maior. Mas, por exemplo... Só um pause aqui, ó. Olha só, olha isso aqui. Gente, olha isso. A minha cerveja chegou. Obrigado. Tem mais ali também, se quiser, tá? Quando terminar. Então, eu acho que já foi muito maior o glamour. Eu acho que lá no 10... Quando eu entrei no teatro musical, era muito forte. Tipo, quando eu fiz o Cantando na Chuva, via-se muito isso. Só que hoje, eu vejo que tá mudando um pouco quando eu vejo, por exemplo, que as pessoas começam a ser fãs de pessoas que trabalham no backstage. Eu já vi, por exemplo, teve gente que já foi assistir, mandou o espetáculo que eu tava trabalhando, mandou mensagem pra mim. Posso te ver, te conhecer depois do espetáculo? Olha Tipo, lá. isso mostra que as pessoas estão começando a entender as funções que estão por trás, como o nome do podcast, Nas Coxias.
E tá começando a ver que o espetáculo é muito mais do que é representado ali no palco. Ainda existe muito do glamour, principalmente pelas pessoas que não conhecem de fato o todo, mas eu acho que tá tendo uma mudança aí um pouco, lentamente ainda, mas eu acho que tá acontecendo. Sim. Mas eu acho que a proporção ainda é maior de quem Sim. é leigo, de quem só consome como entretenimento o teatro musical. Porque sempre tem aquela tia que vai assistir e fala, mas quando você vai estar na Globo? Oi, minha linda, eu tô nas coxias, tá? Eu não te vi no palco. Eu não te vi no palco. Sim, porque eu trabalho no backstage. Ele trabalha no teatro, mas você faz o quê? Exato. Ah, Então sempre tem isso, mas também tem esse tipo de pessoa que, graças a Deus, também é pra eles que a gente faz e que ele... eu tava assistindo um espetáculo e a menina veio, oi, posso tirar uma foto com você? Eu me senti o artista. Eu levantei já envergonhado, falei, claro. Falei, ai, meu Deus, fotógrafos, câmeras. Aí ela veio, eu admiro muito seu trabalho de stage na Time for Fun, enfim, nos espetáculos. E obrigado, porque você me inspira muito. Eu falei, nossa. obrigado. Dorme com essa. Não, e é engraçado que isso aconteceu quando eu fiz o Cantando com Encanto. Tava lá no Shopping Vila Lobos. Aí, entre uma sessão e outra, eu saí pra ir no mercado, pegar alguma coisa pra beber. E aí, quando eu desci, tava saindo do mercado, eu ouço, tipo, Rafael, e tipo, não vou pensar que é comigo. Tipo, eu tô no meio do shopping, andando. tá todo mundo lá no teatro. Aí, de repente, o cara, eu ouço a voz chegando mais perto de mim, Rafael, me toca no ombro, eu olho. É um assalto? Aí ele... a reação é muito de paralisação, assim, no momento. Ele, cara, eu sou muito seu fã, posso tirar uma foto? E é exatamente isso que o Vélez falou. A gente entra num lugar, tipo... Como que eu lido com isso? Eu sou um artista, eu não sou? Eu sou famoso, eu não sou? Tipo, oi? E por que vocês acham que tá acontecendo isso com mais frequência ultimamente? Eu acho que é isso que ele falou. Tem pessoas que estão indo assistir não só pra consumir o que tá no palco, mas elas saem, elas pegam o playbill, elas olham, quem tá trabalhando aqui? Quem é o caller? Quem é o stage manager? Quem é o chefe de... Então eles vão olhar isso, eles estão começando a consumir a parte de trás também. Então... Não, eles vão atrás pra saber o que faz também. Porque tem gente que não sabe o que é. E tem gente que manda mensagem pra mim só perguntando o que você faz no teatro? O que é o stage manager? E aí vem essa questão, o que Aí você fala, não vamos é lá. o stage manager? Eu tô lançando uma dúvida. Será que também não... A pessoa não... a gente inspira a pessoa porque, de alguma maneira, ela também se viu como artista no palco, assim como a gente Sim. também é? Então, de repente, ela... não, vou seguir o Everton porque eu sei que ele também é artista e que, de vez em quando, está no palco. Mas ele também tem esse outro lado. Ele é plural pra isso. Então, eu vou começar a seguir, dar uma olhada no que ele faz, porque vai ser inspirador pra mim de alguma maneira. Acabei de lançar essa, tá? E eu acho que é uma real. Porque, por exemplo, eu costumo dizer muito que artista não é só quem tá no palco. Artista é quem vive de arte. Exato. Então, tipo, se a gente ganha o nosso sustento, paga as nossas contas com arte... Né? Não com arte de, tipo, troca aí, faz seu trabalho em troca de um quadro. divulgação. Troca de um quadro. Troca de divulgação, Mas... Gente, vocês nunca mais vão me convidar. Mas é isso. Passando mal. Vai. Tá. E falando do trabalho de stage, dessa admiração que as pessoas têm ao trabalho também, que agora tá crescendo bastante, as pessoas estão reconhecendo todos esses profissionais que estão por trás das câmeras e atrás das cortinas, nas coxias também. Rafa, você desenvolveu um curso específico para stage managers, né? De onde veio a sua ideia de criar um curso desse? Fala um pouco do curso, aproveita aí o espaço. Mas de onde veio essa sua motivação pra formar esse pessoal novo? Mentira. Minha grande inspiração Minha grande por inspiração Everton foi Granado. Não, mas vem de um lugar em que, como eu falei, né? Eu tive sorte de beber na fonte de pessoas que trabalham em vários cantos do país, do mundo. Por exemplo, eu não sabia que um grande cenário de stage management se ficava na Itália. Eu trabalhei com o Guido e a Carola, e basicamente todas as cerimônias que você vê ao redor do mundo, Paralimpíada, Olimpíada, jogos jogos universitários, jogos militares, não sei das quantas, todos eles têm algum italiano envolvido, porque eles têm uma expertise muito grande para esses eventos de grande porte.
Tanto que quando foi fazer a cerimônia no Brasil, uma empresa brasileira ficou parceira dessa empresa italiana. E aí fundaram uma empresa no Brasil, que foi a Cerimônias Cariocas, para fazer os Jogos Olímpicos. Porque aí aqui no Brasil tinha a pessoa para fazer as coisas acontecerem aqui, mas tinha também o know-how de lá para fazer a cerimônia de grande porte. E aí, como eu conheci o estilo de trabalho americano, italiano, canadense, tudo aquilo foi agregando conhecimento, junto com o que eu tinha aprendido também da Leslie quando eu fiz o curso e com o que eu fui pegando de experiência no mercado, eu comecei a ver que dava para a gente aproximar um pouco mais o nosso formato de trabalho com um formato de trabalho mais internacional e dar também a possibilidade para quem está se formando nesses cursos ficarem mais próximos do que o cenário pede lá fora. E aí eu tô começando agora um contato com algumas pessoas chave de fora do país para poder pegar pessoas que estão estudando e estão inseridas no mercado hoje e levar para essas cerimônias, para pegar essa expertise e começar a transformar o cenário brasileiro também num berço de profissionais para o mundo, como a Itália fez. Porque quando a gente fala de stage management, os dois primeiros lugares que vem na nossa mente é Estados Unidos e Inglaterra, né? Broadway e West End. E como a gente não sabia disso da Itália, eu quero também que não saibam que tem um berço tão grande no Brasil, mas de repente torne-se referência para outros lugares. Então vem muito desse lugar. E aí hoje eu tenho 2 cursos, o básico e o avançado. Eu vejo o básico como um curso em que qualquer pessoa pode fazer. Eu tô com uma nova turma aberta agora, que tem na minha rede social lá o link. E aí você aprende o básico da nossa função, como fazer os documentos, como é a nossa rotina, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que faz parte do nosso escopo, porque às vezes as pessoas acham que a gente faz tudo, mas a gente não faz tudo, né? Muita coisa é da produção, é da direção, é do piso, é dos maquinistas, mas a gente tem contato com essas pessoas, então ensina muito sobre isso, né? Os do's e os don'ts que a gente fala quando vem lá de fora as coisas, né? O que a gente faz, o que a gente não faz. E aí eu tenho o curso avançado, e o meu curso avançado, o foco é na inserção no mercado de trabalho, para quebrar um pouco daquela roda de que eu costumo falar, né? Que as empresas querem pessoas com experiência, mas elas não dão oportunidade para as pessoas que querem se inserir no mercado. Isso é o ó. E aí, como é que você vai ter experiência se você não tem oportunidade? Então, eu tenho muito orgulho de dizer, e o Veves chegou a trabalhar com 2 stages no Pequena Sereia aqui, fizeram um curso comigo, e eu tenho bastante orgulho de falar, de 50 profissionais que eu já formei, metade já estão inseridas no mercado. Olha só. Então, trabalhando como stage ou com outras áreas, mas estão inseridas no grande cenário de teatro musical. Então, esse curso avançado, meu foco é mais para isso, para inserir mesmo as pessoas. Então, eu começo a trabalhar outras coisas, nossa rotina diária, o que a gente faz de preparação para o elenco quando a gente chega, desde os detalhes mesmo de como marcar uma sala, que isso é uma coisa que a gente sempre quebra a cabeça, quando a gente pega a planta e tem que marcar uma sala. É de chorar. O Veves e o Thiago, quando a gente foi marcar a Sunset Boulevard, a gente só se abraçava no final do dia e queria chorar. Não, deitava assim no chão e falava, meu Deus do céu, ajuda a gente que não tá dando. Porque o nosso cenógrafo é maravilhoso, Matt Kinley, ele é britânico, ele é um ótimo cenógrafo, fez cenografia, por exemplo, da Escola do Rock, do Sunset Boulevard. Lemis, a nova montagem que teve no Brasil, que agora é franquia também ao redor do mundo. Ele é um excelente cenógrafo, só que ele adora curva. Adora cenário redondo. E a gente odeia. E degraus. Ele adora degraus. Nossa senhora. E aí a gente tinha que marcar isso na sala de ensaio. E aí era fita no chão, e aí era barbante com um giz para marcar o formato redondo, depois fita para fazer todo esse contorno redondo. E aí os degraus, que também não eram retos, eram todos curvos. Olha que legal. Quer dizer... O Oscar Niemeyer do trabalho. Exato. O Oscar Niemeyer do teatro musical. E sabe o que era mais legal? A gente não marcou isso uma vez, a gente marcou 2. Porque quando começou a sala de ensaio, a gente tinha o palco giratório na sala de ensaio. Além de tudo, tinha um palco Aí, giratório. quando o palco giratório saiu, porque ia montar no teatro e tava montando já o espetáculo lá, o elenco continuava ensaiando na sala de ensaio. Aí a gente teve que remarcar tudo de novo. No linóleo. Que legal, hein? Falando Bacana. de... não contrapontos, mas falando em obstáculos que vocês enfrentam em salas de ensaio, em medição e tudo mais, tem alguma coisa que vocês podem dizer que, que quando acontece, empaca o trabalho de vocês?
Você fala assim, cara, quando isso acontece, dá vontade de ir até a lua e voltar assim de... Eu tenho uma coisa. Sim, ia falar, né? Perdão. O silêncio. Silêncio? Como assim? A ausência a do silêncio. ausência do silêncio Ah! me mata, mas num nível que, assim... gente, é básico, é do profissional. Você tem que fazer silêncio na coxia. Por Tudo. favor, faça silêncio nas coxias. Porque, assim, você vai atrapalhar o coleguinha que tá em cena, você vai atrapalhar o técnico que tá prestando atenção pra fazer a movimentação, e você vai atrapalhar o stage manager que tá usando um intercom com o fone aqui, que abafa todo o som e você... ouve muito aqui, e você tá com um rádio desse lado, então é tudo uma caixa. Se você falar assim, eu tô ouvindo assim, então é surreal. Eu posso estar mentindo, mas Não. é isso mesmo. É muito louco. Então, silêncio na coxia, por favor. Claro que a gente modera, a gente pondera e faz assim, bom, deixa eu ver se a pessoa tá falando de fato muito alto. Aí você bota assim, não está falando, então tá bom, vou deixar tranquilinho. Mas se ela tá falando muito alto, Vai ter uma gente... emergência também, alguma coisa, né? Mas isso, no dia a dia, isso dá uma Consome. fervida e consome que me tira do sério. Aí eu chego e falo, cheguei ao meu ponto, eu não administro mais o silêncio, ok? Obrigado. Não, e para complementar isso que o Veves falou, no Sunset Boulevard teve um episódio que foi maravilhoso, que eu preciso comentar, e eu preciso falar também. Marisa Hort, te amo por isso. Porque tava rolando um ensaio no palco, e aí... Pela cara do Everton, quero ver o... Coxia, barulho. E eu lá na frente da plateia falando, Veves, Thiago, vai dar merda. Eu tô ouvindo muita conversa na coxia. E a gente tá tentando, ninguém fica quieto, o pessoal não para. Eles estão se organizando, porque logo depois dessa cena, tinha uma cena que era o elenco inteiro numa lanchonete. E aí o pessoal não para, o pessoal não fica quieto, e eles tentando. E eu ouvia eles lá no coxia, lá. Por favor, pelo amor de Deus. Era assim, pelo amor de Deus, para de falar. Para, querido. Silêncio! E aí no palco tava só Marisa Hort e o Júlio. De repente, do nada, ela fazendo o texto, se vocês não pararem de conversar, eu não vou continuar a minha cena. Silêncio absoluto no palco. Mas é que a escola da Marisa é outra. A escola da Marisa é teatro. E ela entende a importância do silêncio, porque atrapalha, gente. É simples. Por isso que eu falo, Marisa, te amo por isso. Atrapalha quem tá em cena. Exato. É muito louco. E a pessoa tá lá focada. Às vezes é uma cena super intimista, que era o caso do Sunset Boulevard. Toda a cena que tinha Marisa era uma cena intimista, era uma cena dramática, pesada. Qualquer conversa tira o ator desse lugar e coloca, coloca em Nárnia. A pessoa perde totalmente. E ela é muito boa. Muito. Ela é um monstro, né? Gente, ela é muito boa. Trabalhei em Sunset Boulevard, Leves trabalhou em Sunset na Família Adams, né? Não fiz Família Adams. Você não fez? Não. O Lu Foi fez. só, o Luke fez. Foi só Sunset Boulevard, mas a gente construiu aí uma amizade super legal. Então vocês têm, além de tudo, vocês precisam ter paciência pra lidar com os problemas, né? Não sei se vocês se consideram pessoas pacientes. Não. Não respondam agora! Eu sempre tomo susto. O nome desse quadro que eu não anunciei antes da vinheta é o Tira a Mão Daí. O que vai acontecer? Tira essa mão. O que vai acontecer nesse quadro? Olha só, os nossos convidados vão continuar respondendo algumas perguntas, tá bom? Porém, vai ter aqui nas coxias do nosso podcast, o nosso produtor, assim, ele vai reportar problemas que estão acontecendo na coxia, ok? E vocês vão ter que, durante a nossa conversa, resolver o problema. Xingar alguém, dizer o que alguma coisa tem que acontecer, dizer o que tem que ser feito, chamar a atenção de outra pessoa, falar no rádio alguém, por favor, substitui não sei quem. Vocês têm que resolver o problema enquanto estamos conversando, Tá. ok? Padrão. Exatamente. Rotina. Rotina. Entendeu? Então eu tô aqui falando, dá pra... Gente, vocês entenderam. Adoro. Tá, fechou. Tá certo? E como é um quadro fictício, vocês fiquem à vontade de usar a educação de vocês, ou não, vocês podem xingar, podem falar alguma coisa que vocês gostariam de fazer na hora, que você não pode falar, sabe assim? Graças Tipo, a cala Deus. tua boca! Enfim. Certo? Certo. Então, vamos lá. Acho que isso vai acabar com a minha carreira. Então fiquem de olho no menino Lucas, Ok. tá bom?
que ele vai propor os problemas pra vocês ali na lozinha. Por isso que eu fui convidado. 10 anos de carreira, celebrar e encerrando a carreira. Cancelamento. Exato. Não tá aí. Ai, gente, eu comecei no Rei Leão, eu vou terminar no Rei Leão. Mas eu vou trabalhar. É o o ciclo ciclo da sem fim. vida. É da vida ou Da sem vida, fim? da vida. vida. Ah, Netboy aqui. Não, demissão agora. Também. Cancelamento tá na moda, gente. Cancelamento tá na moda. Vamos lá. Qual que é a parte do trabalho de vocês que vocês mais gostam? Por mais estressante que seja, assim, alguma coisa assim que, cara, faço isso aqui com prazer. Lidar com as pessoas. Lidar com as pessoas. A maneira de você ter que lidar com as pessoas, isso me encanta muito. Gente, por favor. Só um instantinho que eu vou ali chamar a atenção de duas meninas, tá? Rapidinho. Mira, Fabi, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo agora? Pode falar o nome delas? Pode. Ah, tá. É que tem duas garotas... Não, ó, Rafa, tem duas pessoas se estapeando aqui. A Mira e a Fabi estão se... Só um instantinho. Gente, vai ter que substituir. Meninas, por favor, o que é isso? Para. O que é isso? Vocês estão achando que vocês estão aonde? Na casa de vocês? Não, pelo amor de Deus. Ó, tem gente em cena. Para. Chama bombeiro, porque já deu corte. Já. Gente, ela tá um corte aqui. Chama o bombeiro. O mais legal é que o Everton falou que ele gosta de lidar com pessoas nesse momento. Mas é isso, gente. Mas acho que é isso que eu gostaria de fazer. Entendi. Não, Mas não, lidar acho com que pessoas você acha legal. Eu gosto. E também distribuir o cronograma no dia. Porque é aquele momento que você dá o oi pras pessoas. Você chegou no teatro, você imprime o crono e aí você vai de setor em setor. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Olha o cronograma de hoje. Bom dia, lindo dia pra você de trabalho. Vamos lá. Legal. Eu sou essa pessoa. Você gosta de lidar com pessoas também, Rafa? Eu não sou tanto das pessoas. Você não gosta de pessoas? Não é que eu não gosto. Eu gosto de pessoas. Agora, quem autorizou uma criança no palco? Pelo amor de Deus, gente. Gente, O que aconteceu? Veves, por favor, dá uma olhada lá. Quem que autorizou a criança? A criança acabou de dar uma Ai, cagada Rafa, no você palco. não... Ai, Rafa, no céu, tá Eu tô tão sentindo o fedido. cheiro daqui, pelo amor de Tá, Deus. peraí, só um instantinho. Mas, Limpeza na escuta. mas eu não sou uma pessoa muito de pessoas. Eu costumo ter pessoas na minha equipe que lidam com as pessoas. O Veves era a pessoa que eu tinha na equipe naquela época. Hoje, quem faz esse papel muito na minha equipe é a Gabs. A Gabs, ela é tipo xodozinho do Veves também. E ela tem essa relação muito fácil com as pessoas. E eu gosto muito de ter esse perfil, porque assim, tanto o Veves quanto a Gabs, eles têm amizade com o elenco sem problema nenhum. Mas, na hora de falar, cala a boca, Tem faz respeito. igual. Entendeu? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode sair pro bar, beber, não tem problema nenhum. E aí a gente tá... Oi? Som. Veves? Já tô entrando no canal do som, só um Tá instantinho, peraí. É muito assim, a gente Foi sempre... uma pane geral, eles estão tentando resolver, só um instantinho. Beleza. Já tive. Isso é uma coisa que a gente faz muito no teatro. Tipo, Consertar o microfone. identifica um erro, o outro stage já tá indo atrás da solução, independente se eu chamei a atenção dele ou não. Então a gente viu na prática agora o que aconteceria de verdade. Rafa, vai sim. ter que... Eu acho que vai ter que parar o espetáculo. Eles estão sem previsão de volta. Sem previsão de volta. Sem. Nem microfone, nem de orquestra, nada. Tá Microfonista, tudo parou. técnico, Tudo. Tá bom. Eles não estão identificando o problema. Identificando o problema. Quanto tempo você acha que eles precisam pra resolver? Vou pegar essa informação e já te trago. Obrigado. Eu não sei o que fazer com o público também, porque eles vão ficar esperando. Não, eu faço... Dependendo de quanto tempo for, eu peço pra eles esperarem. Quando vocês precisam, quanto tempo? Rafa, pelo menos 5 minutos pra poder... 5 minutos eu faço um anúncio, o público espera, tá tudo certo. Então vai parar o show? Vamos parar o Vou show. avisar elenco Vou- e pedir pra descer pro camarim. Só um pouquinho, só vou falar com o maestro e com o operador de som pra saber aonde a gente para. Tá bom, eu já tô avisando o elenco, tentando avisar quem tá em cena também pra sair pra trás da tela. Só um pra você. paralelo. Você vai descer tela? Isso efetivamente... Só um paralelo. Isso efetivamente aconteceu em Sunset Boulevard. Opa! Ai, verdade. Parou. Que o maestro tava tocando sem ter as canoplas acesas. Eles terminaram a música, tipo, com o que eles lembravam da música e, tipo... Só encerraram verdade. o número. Ai, lembra quando parou também, quando eu fui chamar pela primeira vez o giratório? Uma mãe gritando louco. Tem uma mãe na plateia. A É a Marisa... mãe da criança que Gente, tá cagando na coxinha. Eu reconheço pelo cheiro, é do meu filho! Então vem buscar a sua criança. Você vai buscar a troca. Vem limpar a merda dela. Troca. Ai, meu Deus. Bom, vocês conhecem o trabalho de stage ao fundo? Tem alguma função que vocês sentem que as pessoas não dão o certo valor? O devido valor? Ou vocês acham que a função de stage
é uma função que pode ser que algumas, sei lá, produtora, diretora ou quem não conhece de verdade em fundo, pode ser uma função que não seja tão valorizada? Eu acho que é mais em questão de produções que não conhecem o trabalho de stage e Uhum. montam o espetáculo sem o stage porque não sabem o que ele faz. Quando a produção já conhece o trabalho do stage, eles veem a necessidade de ter e aí eles trabalham de acordo. Mas tem produções de espetáculo que fazem sem ter um stage, fazem a produção acontecer, tem sucesso, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas existe esse preconceito com o trabalho por isso, porque eles não sabem o que a gente faz. Sim. Eles não entendem a importância que é, né? Podem fazer acontecer sem stage, mas com stage, acho que a produção vai se sentir muito mais segura, porque vai falar, eles estão tomando conta. Eu não preciso tomar conta de nada agora, eu vou fazer só a parte de company, só a parte de lidar com contratos e comprar coisas, produtos e tudo mais. Então, o stage vai ficar na frente, na linha de frente mesmo. E aí a gente vai só reportar. Ó, produção, isso, aconteceu tal coisa. A peruca da Cinderela caiu e a gente vai tentar resolver agora. Só um instantinho, tá? Perucaria na escola. Não, mentira. Caiu, sei lá, vai pra trás. Na perucaria, se caiu na plateia, pega a peruca reserva. Se é da Cinderela, tem reserva. Não, mas caiu em cena e ela vai sair. Se caiu na plateia, ela só sai e pega a peruca reserva. Chama o peruqueiro pra pegar a peruca reserva, porque é protagonista. A protagonista tem Eu peruca vou chamar reserva. a Fabi, vem pra cá. Porque a Fabi também foi, né? A Bianca Tadini também foi. Sai agora, vem. Aí a gente fica ali, Aí a chamando. gente para o show. Para o show e vai lá. Vem. Ela saiu. A reserva tá lavando. Mas também não tá querendo ajudar. Todo Mas aí você- cenário. Perucaria, você tem que deixar a reserva pronta. Não, Não, mas aí é um cenário que não acontece. A reserva não, nunca gente, tá lavando. Nunca tá lavando, ela tem que estar pronta. Mas se tiver, olha, foi amador. A equipe foi A amadora. produção tá sem stage. Exato. Olha só o contexto aqui, Você ó. entendeu? Tá vendo? A importância Do stage. do stage. Mas o stage ele tá muito nisso. Ele alinha com todos os departamentos justamente pra gente evitar ter essas surpresas. Tudo quando envolve os protagonistas tem reserva. Então, microfone, sempre você vai ver 2 microfones dos protagonistas. Peruca, não é só uma peruca, tem uma peruca reserva pro protagonista. Justamente porque, às vezes, o penteado ele desmancha, o segundo já tá lá reserva pra corrigir a primeira, enquanto a segunda tá lá. Se acontecer de a segunda danificar em cena, a primeira, pelo menos, dá pra entrar, não tá do jeito ideal, mas tá lá. Então, sempre tem esse cenário de backup. E a gente sempre alinha com todos os departamentos pra garantir que tudo tá funcionando, o original e o backup. E a gente tem que estar de olho em tudo nisso pra poder. Chama o Everton. Chama o Veves. Gente, as camareiras acabaram de fazer uma greve, Rafa, e elas estão indo embora agora. Eu não entendi a greve. Primeiro, vamos tentar focar no espetáculo, depois a gente vê o que é a greve. A gente vai fazer o acontecer. Pega você e o outro camareiro, o outro stage que tiver, vamos fazer o plot. Isso é uma coisa que a gente faz também, tá? É verdade. A gente substitui Por outras isso que funções. vocês têm que ser plurais e conhecer Multitarefas. tudo, né? Multitarefa. Eu gosto muito de também fazer isso acontecer em todas as produções que eu trabalho. Eu coloco a equipe inteira da companhia para assistir o espetáculo. E aí a função que fica descoberta, o stage cobre. E aí a gente tanto se coloca em conhecer as outras funções, quanto a gente protege o espetáculo. Se acontecer esse episódio de as camareiras entrarem Do em nada, uma greve, greve no meio a do gente espetáculo. sabe como fazer. Levaram o vestido da Elfa, é um motim. Cancela. Cancela, No show. gente. Não, bota ali um pretinho básico. Pretinho básico. Quem que vai ter um pretinho básico no teatro? Gente, não tem? Então tinha que ter. Tinha Cadê? Amadores. Amadores tinha que ter. Tinha que ter um vestido reserva, alguma coisa ali pra poder colocar, gente. É isso, muito obrigado. Gente, eu gosto muito da função do stage. Porque eu, na vida, eu levo assim, enquanto eu estou stage, é como se fosse pra mim ser comissário de bordo, por exemplo. Porque o comissário, ele tá de olho em tudo. Ele olha, ele fica na porta da aeronave recebendo os passageiros. Ele olha de cima a baixo o passageiro. Porque tem que ter isso. E eu fiz curso de comissário de bordo. Então, a gente aprende que tem que olhar de cima a baixo a pessoa. Porque daí você vai entender se ela é uma pessoa que vai apresentar algum tipo de problema pra você, se ela toma remédio, se ela não... Então, fazendo esse raio-x, você consegue. No teatro, a mesma coisa. Então, eu gosto de usar isso. Nesse andar de entregar o cronograma, eu já bato o olho em tudo, assim, oi, tudo bem? Eu já vejo se a peruca tá ali, já tava não sei o que, se não sei o que, se o figurino já foi costurado, se...
Eu tenho muito isso. E antes de entrar em cena, eu bato o raio-x na pessoa pra ver se ela tá usando tudo. Aí, do nada, ela... Cadê seu colar? Ela... Meu Deus, esqueci o colar. Entra em cena. Depois a gente anota e fala com a equipe de figurino depois o porquê que não deu certo. Então, é muito olhar. Sempre tá olhar, sempre prestando atenção em tudo, o tempo inteiro. E essa questão de prestar atenção e ter esse olhar clínico, como vocês falaram, vocês têm que falar com todas as frentes do backstage, conhecer tudo que tá acontecendo. Vocês acham que a função de, por exemplo, de chamar o show, que eu acho que talvez seja uma das funções mais importantes que vocês exercem, vocês acham que é uma função que pode ser, por exemplo, no futuro substituída por uma inteligência artificial, um computador assim? Não. Eu só pergunto porque, como a gente tá falando de timecode, como tá falando de Sim. solta a música aqui, solta a luz aqui, Sim. não sei se pode ser automático que as empresas pensem que, tipo, é só colocar ali na hora certa e só uma máquina pode fazer isso. Pode até acontecer. Por exemplo, no Cantando com Encanto, a gente adotou configurar a luz no timecode. Por quê? Porque o filme, ele é imutável. Ele não vai mudar a cena de uma hora para outra. Eu posso programar uma luz inteira no timecode. Só que o timecode é um equipamento eletrônico. Do nada, ele pode parar. Se parar, qual é o backup? Não tem um backup de timecode nessa situação. E aí o que acontece? O Stage Manager entra e assume. Pode acontecer de algumas coisas serem automatizadas, mas não tem como eliminar a função do stage. Isso a gente já conversou sobre isso algumas vezes, até em conversas nossas, a gente falou, mano, não tem como uma máquina fazer o nosso trabalho. Porque a gente lê tanta coisa ao mesmo tempo, e aí vai falar assim, mas máquina também consegue ver várias variáveis ao mesmo tempo, mas não variável humana, variável técnica. Isso eles conseguem medir. A gente não trabalha com variável técnica apenas. Então a gente consegue colocar luz, efeitos especiais, isso tudo automatizado. Só que muitas deixas que a gente tem é baseado no ator. E o ator improvisa às vezes, esquece texto. E nessa situação, não dá pra você deixar... Um novo game! Começando agora aqui pra você. E nessa situação não dá pra você deixar automatizado. Você tem que ter o calling preparado. O próprio Chicago, mesmo ele sendo imutável ao redor do mundo, tinha algumas deixas que a gente tinha, acho que eram 5 ou 6 deixas, que elas eram baseadas no texto. Então o ator tinha que dar determinado texto pra gente soltar. E a gente tinha um ator, que não precisa citar nomes aqui, que gostava de mudar o texto de uma hora para outra. Nessa situação, a gente ficava muito atento. Qual vai ser a deixa que a gente vai receber naquele momento? E aí a gente sabia aonde ele terminava de falar e mandava. Uma máquina ia ficar esperando eternamente a fala ser dada exatamente igual. Então, assim, a gente trabalha com pessoas. Sim. Pessoas são imprevisíveis. É justamente o limite ali, né? Do que a máquina pode fazer, literalmente pode e não pode, né? E é arte, né, gente? A gente tá trabalhando com arte. Nada melhor do que pessoas pra trabalhar com arte. Então, ai, não sei, eu acho que não funciona. Não daria certo. É porque você tem que ter esse traquejo, né? E saber se ferrou, se não ferrou, se vai entrar, não vai entrar, né? E justamente o que o Rafa falou, não dá pra uma máquina fazer isso ainda, né? Esperamos que não. Não, eu acho que nem chega nesse lugar, porque é o mesmo motivo pelo qual a gente vê as máquinas não conseguindo traduzir exatamente o sentimento. Então, tem uma máquina que estava dando uma entrevista no passado e ela fingia sentimento. A sensação que a gente tinha assistindo era de medo. Parecia que ela estava manipulando uma resposta. Porque é o que ela fazia uma leitura do que o público gostaria de ouvir para passar a sensação de... E a gente sentia que aquilo lá não era natural. Era uma forçação que deixava a gente com medo. Então, entra muito mais nesse lugar. Sim. Então, não acredito que a gente chegue nesse lugar algum dia de a máquina fazer o nosso trabalho, conseguir ler emoções. Acho que não também. É. Espero que não, né? Eu também espero que não, pelo amor de Deus. Bom, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e não tenham enlouquecido. Não, tudo foi certo. divertidíssimo. A gente agradece a presença de Rafa Reis, Everton Granado e Shakira também. Meninos, muito obrigado por terem vindo de verdade. Obrigado pelo Obrigado a convite. você. O nosso objetivo nas coxias é justamente mostrar para as pessoas o que acontece no backstage, que muita gente não conhece e não tem conhecimento. Sim. E a gente sai daqui das gravações muito mais enriquecido, assim, né? Muito mais plural, que eu acho que é a palavra que a gente usou bastante hoje, né? De entender todas essas
essas funções que todo mundo exerce aí pra deixar, pra levantar o show e manter ele seguindo. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo Estão convite. sempre convidados a voltar sempre que quiserem. Você que tá acompanhando a gente, não esqueça de curtir e compartilhar, porque aqui nós somos alegres, perfeitos e fortes! Muito obrigado! Eu sou alegre, perfeito. Alegre, perfeito, Muita forte. Yes! Beijo.